E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tábua Filosófica. E hoje nós recebemos o escritor, pesquisador Poraquê Munduruku, com um livro que trata sobre o que é o ser no mundo indígena. Sem mais delongas, vou passar a palavra por aqui. Seja bem-vindo por aqui, inclusive agradeço o convite. Bem-vindo. Salve, meus parentes, eu sou Poraquê Munduruku, indígena em retomada no contexto urbano, aqui é no Ribeiro, região metropolitana de Belém. Eu represento a terceira geração da minha família vivendo no contexto urbano. Eu costumo dizer sempre assim, eu sou Poraquê, eu não sou cacique nem pajé, sou apenas um Mumbeuzara, um contador de histórias com H e com E. E a gente trabalha com roteiro. Recentemente lançamos um livro, Vamos para o Mundo Originário. Trabalho também com pesquisa para subsidiar a produção audiovisual. A gente tem tido a oportunidade de trabalhar nesse universo do audiovisual. E desenvolvendo também projetos e atividades voltadas para a educação, trabalhando com história e cultura indígena nas escolas da rede municipal e da região metropolitana. Poraquê, antes de tudo, como você definiria essa introdução, esse início do ser, do sujeito indígena, no caso? Assim, meu parente, para nós, falar do ser é sempre complicado, Para você ter uma ideia, nas nossas línguas originárias, pelo menos nas que eu conheço, eu estudo o Tupi Antigo, o Nhangatu e o Munduruku, o verbo ser nem sequer existe. Esse verbo ele não faz muito parte do nosso estar no mundo originário, assim. E eu, sinceramente, desconfio, por exemplo, às vezes até eu uso alguns termos em inglês, e tem os parentes que questionam, assim, mas tu está falando inglês, é a língua do imperialismo, E aí eu pergunto, como se português não fosse língua de colonizador, parente? Mas às vezes eu até vejo algumas semelhanças entre o inglês e o Munduruku, o Tupi. Por exemplo, em inglês também, o verbo ser e o estar é o mesmo verbo, o to be. Eu desconfio como os povos saxões, da onde descende essa linhagem aí, eram povos tidos como bárbaros nós também fomos tidos aqui. Entre eles também talvez não tivesse esse verbo, Eu não sei, já é uma especulação minha. Mas o que eu sei é que no Tupi Antigo, como no moderno, Nhangatu, e no Munduruku não existe o verbo ser. Só existe o verbo estar. Por exemplo, em Tupi, ao me apresentar, eu diria Ixé Poraquê. A tradução seria eu Poraquê. E aí estaria subentendido de que eu estou me referindo a mim mesmo, ao meu nome. E em Munduruku a gente fala On Poraquê, que é eu Poraquê. Para mim, isso traduz uma compreensão, um estar no mundo originário de que nós não somos nada, de que nós apenas estamos alguma coisa. E isso tem a ver com uma compreensão, uma leitura muito profunda da natureza, porque a natureza é isso, parente? A natureza é um movimento permanente das coisas, é um vir a ser permanente, E essa compreensão é tão profunda para os nossos ancestrais, ela é tão profunda no nosso estar no mundo, que esse verbo não existe. Ninguém é nada. Para nós ninguém é nada, nós apenas estamos algo, estamos alguma coisa. E aí por isso que esses conceitos da ontologia, para nós assim não faz muito sentido. É até uma problemática eurocêntrica, essa questão do ser, porque se for ver o Sartre, que a gente até tem aqui nessa instante, ele tenta até fazer essa quebra, no caso, devido à construção do Ocidente, essa coisa de o ser.
o autêntico, né, no caso. Que o existencialismo até busca muito, e o Sartre até se diverte isso também. É interessante porque o Sartre foi um europeu e ele teve essa tentativa de fazer essa quebra, uma coisa que vem da perspectiva muito dos povos produtores. Eu não sei o que. Essa é uma outra questão, né? Essa questão sobre Europa e eurocentrismo, porque a Europa em si já é um conceito do colonizador, né, parente? Porque, por exemplo, o que separa a Europa da Ásia? A Rússia é um país europeu ou é um país asiático? Né? No fim das contas, acaba sendo tudo muito arbitrário, você não acha, não? É tipo assim, precisa ter um oceano para separar as culturas e tal, né? Aqui na Amazônia nós não tínhamos oceano, mas haviam milhares de culturas diferentes, milhares de povos diferentes. E ainda há centenas, né? Nós ainda somos centenas. Nós, povos indígenas, no Brasil, segundo o dado mais recente que a gente dispõe, são mais de 300 povos. Nós somos mais de 300 povos. E não havia oceano entre nós. Então, é tipo assim, o que separa a Europa da Ásia, da África, desse continente que vocês chamam de América e que nós insistimos em chamar de Abiyala? É meio arbitrário, né? As fronteiras, as divisas, as demarcações, elas são meio arbitrárias para nós. Então, por exemplo, povos originários. Convencionou-se que os povos originários desse continente, de Abiyala, esse continente que vocês chamam de América, são povos indígenas. Mas existem povos originários em todos os continentes. Os aborígenes na Oceania, os povos de nômades caçadores em África, como o povo Sam, né? Os Sami no extremo norte da Europa, criadores de renas no norte da Europa, nômades também por excelência. Então é tipo assim, os Ainu no Japão, né, Ásia. Então, em todos os continentes há povos coloniais e há povos originários. E para a gente fala muito assim, povos originários. O nosso inimigo não é a Europa. O nosso inimigo não é o europeu. Tampouco é a pessoa branca, uma pessoa da pele branca. Porque há povos originários de pele branca. Há povos originários na Europa. E há povos coloniais em Abiyala. Antes da chegada do colonizador, o meu povo, eu sou Munduruku, com muito orgulho, e as nossas histórias mais antigas falam que o primeiro colonizador que o nosso povo enfrentou, ele tinha a pele parda, os cabelos lisos e negros e os olhos puxados. E ele não veio do outro lado do oceano. Eles vieram do leste. Aliás, do oeste. Eles vieram do oeste, dos Andes. Eles vieram das montanhas. Eram os ancestrais dos Incas. Eram os ancestrais do que viria a ser o Império Inca. Eram os impérios ancestrais dos Andes. E com suas armas de bronze, com seus exércitos profissionais, com a sua sociedade hierarquizada em castas, desciam as montanhas para dominar os povos que eles consideravam bárbaros aqui nessa planície amazônica, né? E os nossos ancestrais que viviam no sopé dos Andes enfrentaram esses colonizadores. Eram colonizadores nativos, eram colonizadores indígenas, né? Porque indígena, na língua do colonizador, significa isso, né? Nativo da terra, nativo do lugar. É o oposto de alienígena, né? O oposto de alienígena é indígena. Então, eu vejo meus parentes falarem com muito orgulho, assim, dos maias, quando o colonizador diz, vocês são selvagens, vocês são incivilizados. Aí tem parente que fala assim, não, mas nós também tivemos civilização, nós também fomos avançados, nós tivemos os maias, os incas, os astecas.
Eu acho isso uma armadilha, sabe, parente? É como o negro, que ao ser confrontado pelo colonizador branco, ele clama por Kemet. Ele diz, não somos herdeiros dos escravizados, nós somos os herdeiros dos reis e rainhas de África, dos faraós. Né? Eu, sinceramente, não sinto falta de construir pirâmides. Eu não sinto falta de estar no topo. Nós queremos destruir as pirâmides. Porque as nossas civilizações eram civilizações circulares. Eram civilizações estabelecidas sobre uma outra lógica de estar no mundo. Um outro tecó. Eram civilizações que não se baseavam nessas hierarquias, muito menos em hierarquias permanentes, em hierarquias hereditárias. Né? Então, é isso, pai, é sobre isso para nós. Falar sobre essa questão da concepção do não ser como o princípio do ser. Que eu falei disso, aí foi. Enfim. E quando foi muito dessa linguagem muito filosófica, né? Aí. Bom, o processo. Não sou filósofo. O processo colonial ele propõe esse apagamento, né, de nós enquanto indivíduos, de nós enquanto ser. E essa determinação como não ser, ou como define, isso é humano, isso não é, isso é racional, isso não é. Isso gera, de alguma forma, o inspira, né, quando tu fala de indígena em retomada, porque foi um processo que os saberes indígenas foram negados pela colonização. Então, no livro, você fala sobre essa questão, por exemplo, de antes de se identificar como indígena em retomada, você fazia parte do movimento negro. Passei por lá. E teve uma questão sobre você ser considerado pardo por um tempo. Como é que foi esse teu processo de reencontrar as tuas raízes? Assim? É assim, parente. Indígena não é um conceito originário. A palavra indígena não existe nenhuma língua indígena, nenhuma língua originária. E o conceito por trás dessa palavra, a palavra não existe porque o conceito é um conceito alienígena para nós. Porque antes da colonização, nós não tínhamos uma palavra para reunir todos os povos nativos desse território. A gente era Munduruku, Mura, Maué, Xoclém, Chucuru e tantos outros povos diferentes. Alguns desses povos eram nossos aliados, outros tantos eram inimigos, de outros tantos nem tomamos conhecimento, mas a gente não era uma coisa só. Quem chegou e disse, olha agora, vocês todos aí, é tudo uma coisa só, é tudo um mesmo balaio de gato, tudo índio, tudo parente, foi o colonizador. Por exemplo, nós no Munduruku, a gente tem uma palavra, a gente não tem a palavra indígena, a gente classifica as pessoas em 3 categorias originalmente. Nós temos, Munduruku não é o nome na língua Munduruku, Munduruku não é o nome na nossa língua, Munduruku como a maioria dos povos indígenas. Esse é o nome que nos foi atribuído por terceiros, né? No caso, era um apelido que os Parintintins, que era outro povo aqui da Amazônia, que eram nossos inimigos ancestrais, eram nossos rivais ancestrais, atribuíam para nós esse apelido de Munduruku, que na língua deles significa formiga de fogo. Então, quando o português, que eles se aliaram, os portugueses se aliaram primeiro com os Parintintins. Quando o português vinha guiado na mata, se deparou com um grupo de caça do nosso povo e perguntou para o Parintintim, quem são aqueles que vêm lá? O Parintintim falou, aquilo ali é Munduruku. Formiga de fogo, cuidado, né? É como pisar no formigueiro, é melhor ficar longe. Mas foi um nome que nós apreciamos. Formigas são organizadas, a formiga de fogo especial tem uma ferroada dolorosa, voraz. Nós nos identificamos, assumimos o nome, mas na nossa própria língua a gente chama o Junyo. Junyo é nós pessoas, nossa gente, pessoas, né? Seres humanos.
apesar desse status ser contestado pelo colonizador. E os inimigos a gente chama pariwá, e para nós pariwá é tanto o Parintintim na posição de inimigo, quanto o Maué, quanto o Mura, quanto os andinos, quanto o branco, é a mesma palavra. Hoje em dia usa-se muito pariwá como se fosse branco, simplesmente, mas não é essa a origem do termo. E o terceiro termo é buré. Buré é aliado, amigo, parente, né? Então, por exemplo, e essas categorias mudam, como tudo na natureza muda ao longo do tempo. Então, os Maué, que no passado foram inimigos nossos, hoje compartilham com a gente os territórios Munduruku no Amazonas. Ou nós compartilhamos com eles, né? Os territórios no Amazonas. E são buré, foram pariwá e hoje são buré. Então, eu dei uma volta muito grande, né? Mas retornando a tua pergunta, para mim foi muito mais fácil ser Munduruku do que ser indígena. A verdade é que nós ainda estamos aprendendo a ser indígenas. O colonizador inventou esse conceito para nós, que é um conceito muito alienígena, que faz pouco sentido na nossa própria perspectiva de mundo, porque, por exemplo, o que é indígena? O que é ser indígena? Né? Para alguns, indígena é um sangue, é descender daqueles que viviam aqui antes. Né? Mas para os antigos não havia exame de DNA. Né? Agora tem gente querendo ser indígena, faz exame de ancestralidade, de DNA e faz um chá de revelação, né? Que raça eu sou e tal. Aí vai ver lá se é mais de África, de onde é que é. Eu acho meio ridícula essa postura, assim. É o desespero, né? É o desespero do apagamento colonial, o desespero por ter raízes, porque para os nossos ancestrais não tinha exame de DNA, não tinha exame de sangue. Ser Munduruku, por exemplo, nunca foi uma questão de sangue para os antigos. Até porque a nossa tradição de guerra era acolher, como parte do nosso povo, os órfãos e as viúvas vítimas da guerra. Então, por exemplo, a regra entre os antigos era: se você mata um homem, você se torna responsável pela viúva e pelos órfãos que ele deixou. A viúva você acolhe no povo como irmã, não como mulher, porque você não se deita para... Porque existe uma estrutura, por mais que a gente seja uma sociedade muito horizontalizada, muito circular, mas havia uma estrutura. Nós tínhamos clãs, originalmente éramos 3, hoje só 2 sobrevivem, o clã amarelo e o vermelho, mas no passado éramos 3 clãs no Munduruku. E dentro dos clãs existem as famílias. E existem regras sociais, por exemplo. O casamento dentro do mesmo clã era considerado incesto. Então, quando essas pessoas são acolhidas pelo povo Munduruku, elas precisam fazer parte dessa estrutura social. Então, ela vai entrar no povo Munduruku como parte do meu clã, parte da minha família. E como uma mulher é parte do meu clã, parte da minha família, eu não posso me deitar com ela, é vedado, seria incesto. Então, ela vem como irmã, a viúva do meu inimigo. E os filhos vêm como meus filhos, porque os filhos são da aldeia, os filhos são da comunidade, eles não há essa visão tão individualizada assim, né? Era muito mais dinâmico, não tinha essa noção que se tem de monogamia. Por exemplo, o Munduruku não tinha ritual de casamento nem de separação. Então era uma coisa muito mais... Os casamentos, na verdade, eles eram entre aldeias, entre famílias, entre clãs, não eram necessariamente entre indivíduos, entre pessoas. Então, muitas pessoas que não necessariamente compartilhavam a mesma aparência que nós, que não necessariamente compartilhavam a mesma... não eram laços sanguíneos, mas eram acolhidas, eram acolhidas como parte do povo, como resultado nas guerras. Né? Isso aconteceu muito durante as guerras coloniais. Né? Os Mundurukus viveram um período de guerra, os antigos contra os portugueses, de 1768 a 1795. Né? Foram mais de um quarto de século de guerra até a gente selar um acordo de paz em 1795 e com os portugueses. E esse acordo ele envolvia que Portugal não subiria ao Tapajós
Deixarei intocados os territórios no Médio e no Alto Tapajós, em troca dos nossos mais habilidosos guerreiros se incorporarem ao exército colonial português. Então esses guerreiros se mudaram para o entorno de Santarém, fundaram aldeias que hoje são cidades, né, como Aveiro, lá no Baixo Tapajós, como Juruti, é outra cidade que tem origem nesse processo. E foi isso que assegurou, por exemplo, que os territórios mundurucus do Alto e do Médio Tapajós fossem preservados até ali no início do século passado, quando eles passam também a ser alvo das missões cristãs, né? Tanto da Igreja Católica quanto de igrejas evangélicas, no século passado, no início do século passado. Mas preservou-se por muito tempo, foi o que assegurou a preservação da nossa língua, né, de muitas histórias dos antigos e tal. Então, ser indígena é uma aparência estereotipada. Para algumas pessoas é uma aparência, né? É corresponder ao estereótipo do Peri e da Iracema. Cabelos impecavelmente lisos e negros, pele morena, né, pele parda, olhos puxados. Mas nem todo o indígena é assim. E não é de hoje, por exemplo. Há um retrato de uma mulher, uma jovem mulher munduruku pintado por um naturalista suíço em 1820. Foi publicado num livro francês que está na Biblioteca do Senado. Foi publicado em 1669, em Paris, que mostra o retrato de uma mulher munduruku há 200 anos atrás, com os cabelos cacheados, presos no alto da cabeça, nariz largo, boca, lábios grossos. Tu olha assim, parece uma negra, mas está toda tatuada, tem o corpo todo tatuado, com os nossos grafismos. E o autor do retrato, esse naturalista suíço, intitula a ilustração, né, Mulher Munduruku. Então, as coisas são mais complexas. Mas há ainda aqueles que vão dizer que ser indígena é uma determinada forma de estar no mundo, é uma cultura, é usar cocá, né, é se pintar, cultuar os encantados. Mas o que é que eu vejo? Eu sou munduruku. Nos consideram indígenas. Mas eu sou ateu, por exemplo. E a maioria dos meus parentes nos territórios são cristãos. Porque a gente também não pode esquecer que o primeiro contato com a maioria dos povos é feito por missionários cristãos, de uma forma geral. Tem sido assim desde 1500. E continua sendo assim. Então, as pessoas têm uma ilusão, enxergam os povos indígenas como algo que estivesse parado no tempo, congelado no tempo. Ou falam do indígena, o indígena que não existe na realidade, o indígena caricato, estereotipado e tal, que poucas vezes corresponde ao que a gente tem de fato, né? Então, por exemplo, para mim, por que foi mais fácil ser munduruku? Quando eu descobri, que eu nem sempre soube disso, que a minha avó, mãe do meu pai, era munduruku, para mim era óbvio que se a minha avó é munduruku, eu sou munduruku. Para mim foi óbvio. E eu fui atrás, conheci a cultura, busquei entender, me apresentei para aqueles parentes que permanecem nas aldeias e fui acolhido. Então, se eu me declaro, se eu me entendo como munduruku e como munduruku eu sou aceito pela comunidade, eu sou munduruku. Agora, ser indígena é mais difícil, né, parente? Porque ser indígena no Brasil é mais difícil que passar no vestibular da USP. Você tem que ter uma aparência muito restrita e determinada, na qual eu não me encaixo. Eu sou um homem com um nariz largo, lábios grossos, cabelos crespos, né? E há quem me chame de negro. E como negro eu me entendi por muito tempo, negro pardo, eu mesmo me entendi assim por muito tempo. Eu não nasci em uma aldeia, eu não cresci em uma aldeia, eu nasci na Clínica Dalmasa Posse, aqui em Belém. E cresci lá na Cidade Nova, em Ananindeua, correndo nas ruas da Cidade Nova lá. E então não corresponde a esse estereótipo, né? Eu uso calça comprida, celular, smartphone, dirijo carro. Então é difícil, né, parente? Assim, qual é
o que é ser indígena, né? Aqui é um interrogatório assim, da Polícia Federal para saber se tu é ou não indígena, e o critério é tão restrito que menos de 1% da população brasileira se reconhece hoje como indígena. E é, para mim, um absurdo sem tamanho. Esse estar no mundo, eu posso chamar de estar no mundo do A gente, para reduzir, a gente fala tecó. Tecó no tupi, né? Tecó no tupi. Esse tecó, ele pode ser considerado uma perspectiva contra-colonial? Pode, mas não é o meu caso. Eu sou anticolonial, me reivindico anticolonial, que é outra coisa, né? Porque é engraçado, o colonizador, ele inventa fronteiras onde não tem e esconde a diferença daquilo que lhe interessa também. Então, normalmente se fala muito, principalmente no ambiente acadêmico, de uma abordagem decolonial. Aí parece que tudo é decolonialidade, tudo que se opõe ao colonizador é decolonialidade. Não é verdade. Existem várias tradições que questionam a tradição colonial. Tu tem, por exemplo, a pós-colonialidade, que surge no coração das próprias potências coloniais, vai surgir lá nos Estados Unidos, na Europa, que vai, de uma forma meio, na minha opinião, consciente ou não, tentar enganar, né, se auto-enganar talvez, mas enganar a nós com certeza, de dizer que o processo colonial foi superado, por isso pós-colonial, né? Então nós estaríamos em um momento pós-colonial, após a colonização. Nós não nos sentimos contemplados com isso, porque nós claramente ainda sofremos a colonização, a violência colonial na pele. Então nós dissemos, não é possível pensar ainda em uma perspectiva pós-colonial, porque nós ainda vivemos uma era, dentro de uma era colonial. E aí surge o decolonial. Já surge uma tradição que surge, sobretudo na América considerada América Latina, né? Esse pedaço de Abya-Yala que vocês chamam de América Latina, e que vai reconhecer que nós vivemos num mundo colonial e vai dizer que há uma necessidade de descolonizar, né? Por isso decolonial. Seria para descolonizar. Mas que surge historicamente também, de uma certa forma, se opondo a uma tradição anterior, que é o anticolonialismo. Por quê? Porque o anticolonialismo ele surge dentro de uma tradição marxista, de uma tradição materialista dialética, ali com nomes como Fanon, como Mariátegui, que eram militantes comunistas, né, com um compromisso com o materialismo dialético de origem marxista, e a decolonialidade ela surge meio que para se diferenciar dessa tradição, que ainda não tinha um nome, né? Interessante, porque esse nome anticolonial ele surge depois para diferenciar do decolonial. O decolonial que surge para se opor à tradição marxista nesse campo, e aí os marxistas começam a reivindicar o anticolonial. Eu, embora não mais me considere marxista, há algum tempo, eu tenho uma origem nesse campo, mas há algum tempo não me considero marxista, mas me reivindico anticolonial por me localizar ainda, manter laços com o materialismo dialético, uma abordagem monista do ponto de vista filosófico, né? Monista, materialista e mais dialética. E há ainda o contracolonial, que é a tradição, tem o seu maior expoente Nego Bispo, né? E que vai se diferenciar talvez da decolonial por valorizar, porque na abordagem decolonial muitas vezes se valoriza uma certa, na minha opinião, idealização do que seria o oposto ao colonialismo. Então, por exemplo, é essa galera que vai buscar essa referência em Kemet, nos faraós, no Antigo Egito, né? Tentando se opor ao colonizador, vai buscar uma lógica que de alguma forma acaba reproduzindo os mesmos paradigmas. Então eles vão buscar uma referência, não, abaixa a Europa, mas nós vamos buscar na África aqueles povos, os reis da África. Nós não queremos reis europeus,
nossos reis são africanos, nossos reis são indígenas, né? São os incas, são os monarcas de astecas ou maias. E aí, para nós, parente, assim, não faz muito sentido, né? Porque, no fim das contas, que diferença faz a cor da pele de quem segura a chibata na mão, né? Sim, ainda vai ter alguém segurando, né? E aí o Nego Bispo, se opondo a isso, talvez, ele vai propor uma abordagem que, embora polemize com o materialismo dialético, rompa também, né? Porque o Nego Bispo ele vai falar, por exemplo, de um politeísmo cristão, né? Ele vai reivindicar, mas ainda é cristão, né? Ainda é metafísico, né? Ainda há uma perspectiva metafísica, mas que parte dos de baixo, ele vai falar, né? Uma abordagem afropindorâmica, né? Que ele vai dizer que ele vai buscar essa aproximação dos povos indígenas, vai resgatar muito uma tradição quilombola, uma perspectiva a partir dos de baixo, criticando essa perspectiva decolonial, mas ainda afastada do materialismo dialético, né? Buscando se afastar do materialismo dialético. Eu tenho minhas restrições, respeito muito, assim, admiro muito o trabalho do Nego Bispo acho que essa abordagem contracolonial ela é progressiva em relação ao decolonial, mas mantenho minha filiação ao anticolonial. Essa relação, né, da organização social, essa perspectiva contra-colonial que você apresentaste, eu encontro também uma certa semelhança, né, com a minha área de pesquisa. Né? Meu TCC foi a respeito da descolonização do pensamento e a filosofia Ubuntu. Né? O conceito de Ubuntu, né, ele surge como uma forma de romper essa tradição eurocêntrica, né, e também criticar essa possibilidade de, digamos assim, substituir a centralidade europeia por uma centralidade, digamos assim, africana. Né? Muitas pesquisas apontam, por exemplo, que a centralidade do conhecimento parte de África, mas isso acaba trazendo um problema que é justamente o silogismo, porque se tem a centralidade de conhecimento em uma área e substituir por outra, tu vai ter o mesmo problema. Né? Então, o que é o saber, o que é a filosofia, ela não pode ser propriedade de um só povo, propriedade de uma só região. Então, quando a gente traz a perspectiva do Ubuntu, e também uma possibilidade de ver a filosofia do Nego Bispo, ele trabalha um ethos comunitário, uma ética que trabalha muito mais com a questão da construção do ser, com a construção de identidade coletiva, do que uma centralidade. E isso rompe também com a estrutura de uma, digamos assim, uma visão eurocentrada do que seria o continente africano. Né? E, partindo disso, né, o que seria considerado, né, filosofia para o mundo do culto? Assim, daqui da onde eu vejo, né, porque eu também sempre gosto de dizer o seguinte, eu nunca falo em nome de todo o povo munduruku. Né? Eu não venho aqui falar em nome do povo munduruku. Não me sinto capaz de fazê-lo e tipo assim, e nem acho que teria legitimidade para falar em nome do povo, uma vez que, como eu mesmo disse, eu não sou cacique, eu sou um munduruku em contexto urbano, sou um munduruku em retomada, e ser munduruku também é muito diverso. Por exemplo, a gente tem munduruku, os nossos territórios munduruku. Aqui no Pará, 3 grandes territórios, a gente pode, em linhas gerais, assim, separar os territórios munduruku no Alto Tapajós, que é a região de Jacareacanga, né, que lá também tem mais de uma terra indígena demarcada, e cada terra indígena tem várias aldeias. O Médio Tapajós, que é a região de Itaituba, e o Baixo Tapajós, que a gente vai ter ali territórios mundurucus nos municípios de Belterra, Aveiros e Santarém.
E, na verdade, você vai ver entre esses territórios há muitas diferenças e muitas vezes há posturas diferentes dentro do mesmo território entre aldeias diferentes, né? Indígena é gente, né? E como gente, não dá para te... Eu posso dizer a opinião das pessoas, dos paraenses, é essa. É difícil, né? Vocês também são muito variados, né? Os brasileiros, os paraenses, os não indígenas são muito variados. E como tal nós somos. E isso tudo é no Pará. Por exemplo, por muito tempo houve até atritos entre os mundurucus do Baixo Tapajós e os do Médio e do Alto. Né? Por quê? Porque no Alto e no Médio Tapajós você tinha territórios demarcados desde sempre. E desde muito tempo, desde a Constituinte. No Baixo Tapajós, a maioria, quase todos os territórios estão em processo de demarcação e em algum momento deixaram de ser reconhecidos indígenas. As comunidades foram reconhecidas como comunidades ribeirinhas, de agricultores tradicionais, qualquer coisa que não indígena, ou precisou haver um processo de retomada étnica e racial, identitária, para poder serem reconhecidos como indígenas. Então, havia uma certa tensão. Né? A minha família, a minha ancestralidade vem de lá do Baixo Tapajós, por exemplo. Mas tu ainda tem uma maior complexidade ainda, porque tem território munduruku também no Mato Grosso e no Amazonas. E em cada um desses territórios vai ter outra, então é uma complexidade muito grande. Mas daqui, da onde eu vejo, do lugar onde eu estou, que eu posso me expressar, não me faz falta a filosofia. Não tenho ciúme desse conceito. Deixo para os não indígenas essa disputa. Não me interessa falar de filosofia. Não me interessa me dedicar à filosofia. Né? Eu até admiro muito a coragem de vocês me convidarem para um podcast sobre filosofia, porque, na verdade, eu tenho uma opinião muito desfavorável em relação à filosofia. Eu entendo a filosofia em si como um conceito colonial. Eu entendo que o próprio conceito do fazer filosófico, ele traz consigo pressupostos que nós questionamos, que não me parecem ser originários. Por exemplo, um dos pressupostos para mim que está da filosofia é a separação entre matéria e pensamento, a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, a separação entre sentimentos e racionalidade, a possibilidade de que exista uma racionalidade descolada do sensível, para mim já soa completamente absurdo, sem pé nem cabeça, entendeu? Porque nós somos incapazes de entender o conhecer sem o sentir. Isso para nós simplesmente não faz sentido. Né? Na língua, no tupi antigo, por exemplo, só para ilustrar, eu falo isso no livro, né? Nós temos o verbo pensar. Em tupi antigo é moan. Moan significa pensar, mas também significa enganar, também significa perder tempo, também significa iludir. Porque é aquela história, né? O não indígena igual ele está pensando lá e está enrolando, está perdendo tempo, está buscando uma forma de enganar a gente, está se enganando. Então isso tudo é moan para nós. Mas conhecer é coab. E coab também significa discernir, também significa perceber, também significa sentir. Sentir tanto fisicamente, assim, sentir com a mão, sentir o copo, quanto sentir o ódio, o amor, tudo isso é sentir. Então, por quê? Porque para nós não é possível pensar em uma forma de conhecer algo, de discernir algo, sem sentir, sem perceber, sem vivenciar aquilo. Entendeu? Então é como dizia Belchior, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, né?
amar e mudar as coisas me interessam mais. Ou como Marx dizia também, os filósofos de todas as épocas se preocuparam em observar o mundo, né? A questão, porém, é transformá-lo. É a tese 11, tese 11 sobre Feuerbach. Né? Então, a gente vai por aí, nós vamos por aí. Então, a gente deixa essa disputa aí para saber se a filosofia, a paternidade da filosofia, se foi África ou a Europa, a gente passa. Se for ver, a gente tem a problemática de vários deslocamentos, né? Até porque a filosofia, nesse sentido etimológico, é grego, é algo comercializado grego, né? Como filosófica, e a própria definição do continente, como tu falaste, né? América Latina, América, Latim, tipo, é tudo desvios do que tu tens realmente como importante para discernir, né? E os mundurucus, como colocaste, são caçadores, e como caçadores é essencial para o discernimento da vida, a convívio com a matéria, né? É interessante até isso, porque dá para ver em tua cosmovisão, até desde o início, a importância do convívio com a matéria. Né? Eu pegar esses viés materialistas dialético histórico, né? Além de ter interação com a ancestralidade, com a movimentação dialética e a compreensão do natural, do materialismo. Né? É uma coisa que a filosofia estuda bastante. Tem até o Whitehead, né? que até resume numa máxima dizendo que a história toda da filosofia se resume apenas a um conceito contra o V de Platão. Né? É tudo apenas o mundo das ideias e o mundo sensível. Né? E realmente, olhando para outra perspectiva, os europeus utilizaram essa questão do pensamento, das categorias para dominar tudo. Tudo é categórico, tudo tem que ser destrinchado em pequenos pedaços, porque é a clássica máxima, né? Dividir para conquistar. Né? A gente fala muito isso. Nós temos um tecó. Tecó vem de icó, que é o verbo estar no tupi. E aí tecó significa assim, os não indígenas eles costumam traduzir esse termo como costume, tradição, até lei. Mas para mim parecem traduções que corrompem o sentido da coisa. Porque tecó, na verdade, é o estar no mundo de alguém, ou de alguma comunidade, de alguma sociedade. É o tecó daquele povo lá. É como você está no mundo, como você está presente no mundo, é como você percebe, mas também como você interage, porque ninguém interage sem perceber, nem percebe sem interagir, né? E aí, então, nós temos um tecó, mas o colonizador também tem o tecó dele. E aí eu costumo dizer assim, qual é a base do tecó do colonizador? O colonizador, ele divide para conquistar, conquista para saquear e depois ele apaga os rastros de seu saque para legitimar as suas posses, para legitimar aquilo que ele tomou. Então, essa separação, ela começa com a separação, ela vai assumir várias formas. Então, é separar o espírito da matéria, é separar o corpo da alma, né? É separar a mente do corpo, é separar o trabalho manual do trabalho intelectual, é separar a natureza da humanidade, é separar o rural do urbano, é separar os grupos sociais, separar as coisas, construir barreiras, construir fossos, precipícios que nos isolem. Mas todas essas separações, elas estão a serviço de uma cisão original, a primeira de todas as cisões.
aquela cisão entre os que mandam e os que obedecem, entre os que têm privilégios e os que não têm privilégio nenhum, né? É a cisão entre o faraó e o povo, entre o Inca e seus súditos, né? Entre os monarcas e seus servos. E aí, para justificar essa separação, que para todos os efeitos é absurda, por tudo que nós possamos sentir e por qualquer critério de racionalidade que me pareça razoável, é injustificável. Então, para justificá-la, você cria essas separações, você cria essas... Não, mas veja bem, que tem aqueles, precisa ter aqueles que pensam e aqueles que fazem, né? Tem aqueles que nascem, né? Aí tu vai criar uma hierarquia de todas as formas, inclusive hierarquias supostamente naturais, né? Então, por exemplo, a bactéria é um ser insignificante, está lá na base. Os seres humanos são o topo da evolução. O branco é o topo da condição humana, né? E nós, indígenas, negros, somos balões de ensaio, né? Então tu vai hierarquizando tudo, tem essa necessidade, vai construindo essas pirâmides, né? E aí, por exemplo, eu penso muito assim em termos de sociedades circulares, que seriam, a grosso modo, o que em linguagem dos marxistas lá eles chamariam de comunismo primitivo, que são as sociedades, é o estar no mundo originário da humanidade, com a qual nós vivemos por centenas de milhares de anos. E existe uma coisa recente aí, um negócio novo, uma moda que inventaram agora, que são as sociedades de classes ou de castas, né, que estão aí o quê? 10 mil anos, menos, muito provavelmente, e que tem toda essa, e que se baseiam em uma lógica colonial, né? Uma coisa nova aí, uma moda que inventaram agora. Interessante o teu comentário referente à chegada da religião católica, né, o cristianismo aos Mundurucus. Eu gostaria que tu comentasse brevemente como os Mundurucus lidam com a religiosidade agora. Não, assim, são conceitos assim que me parecem alienígenas para nós. Filosofia, religião, sabe? Hierarquias, essas coisas assim, são coisas muito alienígenas para nós. Mas eu entendo o seguinte, eu entendo que ser Munduruku, estar Munduruku, não tem nada a ver com religião. Embora seja muito comum entre os meus parentes, sobretudo aqueles que estão em retomada, aquelas pessoas que estão redescobrindo o seu pertencimento étnico-racial indígena, elas tendem a ter uma abordagem meio religiosa do que é ser indígena. Então eles se agarram, parente, salve os nossos encantados, né? Vamos cultuar os nossos encantados, a Matita Pereira, o Curupira, o Boto. E eu, sinceramente, eu como ateu, materialista, comunista que sou, eu não consigo compartilhar dessa visão e nem sinto necessidade. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre pergunto para meus parentes é que eu digo o seguinte: vem cá, parente, como é encantado na língua dos seus ancestrais? Como é que seus ancestrais chamavam os encantados? Normalmente esse parente ele não sabe falar, porque encantado é um termo do colonizador, né? Quando eu ouço essa história de encantado, eu me lembro da República de Platão, dos reis filósofos encantando a cidade, para deixar todo mundo, para deixar cada pecinha da engrenagem rodando ao interesse dos reis filósofos, sabe? E aí eu não quero me encantar desse jeito, eu não quero saber de encantamento desse jeito. Os antigos Munduruku, há relatos, né? Porque o pessoal pensa que todo povo indígena tem pajé. O pessoal pensa que todo povo indígena tem pajé. Se você for hoje numa aldeia, você vai encontrar pajé. Lá na aldeia Munduruku mesmo, você vai encontrar pajé. Mas você também vai encontrar padre. Você também vai encontrar pastor. Tudo parente, tudo indígena, de origem, nascido e criado no território. Mas não costumava ser assim. Os antigos têm uma palavra no Munduruku que é o Omoate. O Omoate é feiticeiro.
há registros de que os antigos Munduruku, qual era a lei? Quando você encontrava um feiticeiro, quando você encontrava um Anunnaki, você mata. Matava, não tinha muita conversa, não. Porque se o entendimento é que tudo que existe é natureza, inclusive nós, o sobrenatural não existe. E tudo está ao alcance da nossa sensibilidade. O conhecimento, não é que a gente negasse o poder curativo das ervas, o conhecimento dos mais velhos, dos ancestrais. Não, a gente reconhecia. Mas tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa que tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque a fonte de todo o conhecimento é a natureza. Não existe segredo, mistério, coisa que ninguém sabe e tal. Opa. Então, quando chega um sujeito alegando ter poderes sobrenaturais, e só ele controla, só ele domina, só através dele você pode alcançar as verdades. Tipo, esse cara aí é um cara perigoso. Esse cara é um cara que daí para enganar, para manipular, para controlar é um passo. Qual a postura mais sensata? Porta a cabeça. Entendeu? Então a gente não tinha muito. Era poucas ideias, assim, os antigos. Né? Isso mudou, né? Hoje, por exemplo, a maioria do nosso povo e das pessoas indígenas, de uma forma geral, de alguma forma praticam alguma variante de cristianismo. Ainda que seja substituindo Jesus Cristo por Oxalá, né? Deus por, sei lá, como é? Zampo, sei lá, né? por Oxumaré, né? Sei lá, alguma coisa, mas alguma variante do que eu chamo de zoroastro-platônica, assim, né? De jogar para o mundo das ideias, para o mundo metafísico, mas sempre com uma estrutura hierarquizada, sempre com um pai, né? E aí é engraçado que é sempre uma figura paterna no topo, né? Que para nós faz muito pouco sentido, que, por exemplo, os antigos Munduruku, o sagrado para nós, ele tinha fundamentalmente duas manifestações, que eram o Ibiti, que é a mãe da caça, que é a natureza, nada mais nada menos do que a manifestação da natureza, que é da onde todas as coisas vêm e para onde todas retornam, e os ancestrais, que a gente chama na língua de Ajojo e Ajanjan, que é os avós e as avós, né? E é engraçado, por exemplo, os parentes falam assim quando alguém morre, fulano de tal ancestralizou. Mas no Munduruku antigo, o mesmo termo usado para avô era usado para antigo e era usado para ancestral. Então você ancestralizava quando seus netos nasciam. Você se tornava ancestral em vida. Você se torna ancestral em vida. Porque quando seus filhos têm filhos, você passa a ser tratado pelo mesmo nome que a gente se refere. Não tem diferença, por exemplo, de avô, bisavô, trisavô, tataravô. Não, todo mundo é Jojo. Passou a geração dos seus pais, todo mundo é Jojo. E aí a gente reverencia o conhecimento dos antigos e tal, dos seus pais. Mas perceba que é tudo muito prático, assim, é tudo muito pragmático, palpável. Agora, eu não acho, por exemplo, que o parente deixa de ser Munduruku, menos Munduruku porque é católico ou evangélico, porque o que nos une no pertencimento de povo é algo muito mais profundo e anterior a qualquer religião. Para mim só não faz muito sentido esse lance de religião, porque se religião é religar com o sagrado, né, nós nunca nos desligamos do sagrado. Nós sempre estivemos conectados com o sagrado, porque se o nosso sagrado é a natureza e o nosso sagrado é a ancestralidade, não há possibilidade, inclusive, de se desconectar da natureza e da ancestralidade. A gente vive cercado e atravessado por essas coisas. Você é uma pessoa de carne e osso que precisa doar para respirar, que precisa dos outros para... Né? Nós não construímos o teto sobre a nossa cabeça aqui. Esse teto sobre a nossa cabeça não foi nós que construímos. As roupas que você está vestindo, não fomos nós que fizemos essas roupas que nós estamos vestindo. Essa mesa não foi nós que fizemos. Então a gente está conectado com as outras pessoas, com as gerações que vieram antes, de formas tão simples quanto, sei lá, o cara que inventou o desenho da primeira camisa, o primeiro botão,
os operários lá na China, talvez, que costuraram as roupas que a gente está vestindo, né? Até as gerações anteriores que legaram a língua que você fala, o jeito como você come, né? Por exemplo, não se come no Brasil como se come no Peru ou nos Estados Unidos e tal. Então essa noção que a gente tem, por exemplo, de almoço, né? Do café da manhã, nos Estados Unidos é invertido, né? Nos Estados Unidos eles almoçam no café da manhã e lancham no almoço. Então, quer dizer, isso tudo são conexões. Tudo isso nos envolve, nos atravessa, e para essas relações, né? Através do tempo e do espaço, nós estamos todos conectados. Então, não há como se desconectar disso, né? Com esses laços com a natureza, com a ancestralidade. Agora, se a religião é a reconexão com o divino, porque o divino é diferente do sagrado, para nós é. Porque sagrado, para nós, é qualquer coisa, pode ser sagrado. Sagrado é aquilo que desperta em nós a consciência de que nós fazemos parte desse todo que é a natureza. De que nós mantemos esses laços com a ancestralidade. Quando você, talvez não de forma consciente, mas ainda que simplesmente você sinta que você não se basta em si mesmo, você sinta essa necessidade de transbordar, esse transbordamento, entender que você faz parte de algo maior, essa corrente de esforços através de gerações que nós chamamos de humanidade, ou esse mundo sensível, que é o único mundo que nós conhecemos e que é a natureza. Isso para nós é sagrado. Então, por exemplo, sei lá, qualquer coisa pode ser potencialmente sagrada, né? Por exemplo, um pé de jenipapo perto da casa de uma comunidade indígena é sagrado. Para nós é sagrado pelo pé de jenipapo, porque nos rituais a gente precisa da tinta para se pintar e lembrar como os antigos se pintavam, entender as histórias. Por exemplo, o guerreiro Munduruku, quando pinta o grafismo do jabuti para se preparar para ir para uma manifestação, para uma luta, ele vai lembrar a história do jabuti. Por que os antigos? Por que nós nos pintamos assim? E aí recorda as histórias e conta as histórias e compartilha. E isso para nós é sagrado. Aquela árvore lá é sagrada, né? Agora o divino é diferente. O divino é diferente do sagrado. Porque quando você diviniza algo, né, você joga para esse mundo metafísico, para uma outra realidade, para um outro mundo e tal, você rompe essas conexões, chega rasgando essas conexões que nós temos com a natureza, com a ancestralidade. E isso vai explicar, por exemplo, quando você diviniza o genipapo, agora a gente não vai, não é mais aquele pé de genipapo que é sagrado porque me dá tinta e a tinta reforça os meus laços com a comunidade. O genipapo, aquela árvore, ela passa a ser sagrada em si. Aí tu vai lá, tu corta ela, coloca dentro de um templo, passa a rezar para ela, e tu desconecta tudo. É isso que faz, por exemplo, é engraçado. O não indígena, para cultuar a natureza, ele faz uma árvore de ouro, coloca num templo, derruba uma floresta inteira, faz um templo de mármore e coloca uma árvore de ouro e está cultuando a natureza. Porque não faz diferença, entendeu? Esse mundo aqui é um mundo... Não é o verdadeiro mundo, a realidade é aquela que está além da natureza e tal, é a outra. Então esse mundo aqui não importa. Aí isso leva a comportamentos absurdos, por exemplo, como a pessoa cultua um líder revolucionário, marginal, que andava com prostitutas e mendigos, coloca ele pendurado numa cruz lá na frente do templo, reza, chora e quando sai, chuta o Cristo que está lá na calçada. Porque as coisas são desconectadas, entendeu? São domínios diferentes e tal. O divino ele tem esse papel de romper os laços com a realidade concreta, com a natureza e com a ancestralidade. E o divino também, ele disciplina. Porque a noção de divino, quando você pega e transforma um ancestral, por exemplo, o fundador do povo Munduruku, o Caruça Caibã, alguns dos meus parentes transformaram ele em um nome para o Deus cristão. Então ele disse assim, não, Caruça Caibã é um outro nome para Deus. Mas ao fazer isso, ele deixa de ser alguém próximo de nós
Ele deixa de ser alguém com quem a gente se relaciona, com quem a gente tem vínculo de ancestralidade, e passa a ser alguém que superior, que está muito distante, que é muito e tal. Aí tu diviniza, tu joga para uma distância imensa, tu rompe os vínculos que nos ligaram, joga ele para lá, e tu disciplina, porque agora não é mais qualquer momento que pode ser sagrado. Agora o momento do sagrado é só tão e apenas o momento do culto. Não é mais qualquer lugar que pode ser sagrado. Agora o sagrado é apenas o tempo. A relação que era uma relação direta, de vínculo direto, passa a ser uma relação intermediada por sacerdotes, por uma hierarquia, por uma instituição. Entendeu? Então, é assim, eu odeio o divino, mas amo o sagrado. Reconheço a importância do sagrado. E para mim o sagrado não tem nada a ver com metafísica, com abstração, é algo muito concreto, é algo muito palpável. Até uma passagem do livro assim, Zaratustra, do Nietzsche, ao fim do livro, em que ele pega justamente a imagem do messiânica, do Zoroastro, para subverter, no caso, a imagem que se tem, né, que se construiu através da religião monoteísta. E lá, para o final, Zaratustra ele retorna à sua caverna com alguns personagens que ele encontrou pelo caminho, ao qual ele convida para ir à caverna com ele. E um dos personagens é o Asno. Né? E nisso, Zaratustra ele vai receber um leão ao lado de fora da caverna, vai contemplar também o amanhecer. Né? Quando ele retorna, ele fica indignado com os outros personagens, porque eles estão cultuando o asno, ao qual ele coloca o episódio no capítulo como asneira. Isso reflete um pouco com essa questão da problemática do cultuamento ao ponto de como tu comentaste, do sagrado, que o mesmo povo que contempla uma árvore é aquele que vai retalhar ela, aquele que pega um símbolo que transforma em argila e através da sua figura messiânica que foi flagelada e torturada, logo depois pega um ser semelhante e simplesmente ignora. Né? Eu acho interessante essa pontuação nietzschiana dessa subversão, no caso. Mas desculpe se eu decepcioná-lo ou se parecer de respeito, eu peço desculpa se parecer de respeito. Os meus parentes até falam assim para mim, dizem assim, por aqui tu fala, parece branco, tu fala muito e tu fala o que não deve, porque tem coisas que não devem ser ditas. Normalmente você vai ver pessoas indígenas, são muito reticentes, assim, não gostam muito, ouvem mais do que fala, prestam muita atenção, e quando a conversa não está no rumo que eles querem, eles calam. Se retrai, fecha a cara, no máximo fica calado. E eu não, eu falo, rebato, questiono, contesto. Ele diz assim, quando fala, parece branco. Eu digo, não, parente, não é parece branco, é porque nós já fomos silenciados muito tempo. E a minha ancestralidade, ela me exige colocar essas coisas para fora, sabe? Mas talvez eu não seja tão sábio quanto eles, né? Que eles dizem, olha, nós temos 2 orelhas e uma boca para a gente ouvir, pelo menos 2 vezes mais do que fala. Eu não consigo ser tão sábio assim. Mas eu não gosto nem um pouquinho do Nietzsche. Não gosto. Eu, na verdade, eu acho... Para mim não faz sentido, por exemplo, que alguém... Quando eu vejo marxista nietzschiano, marxista nietzschiano, psicanalista, para mim não faz sentido. Falta uma... Eu acho assim, é o que Lenin falava. Lenin fala do ecletismo. Ele diz que... ele condena o ecletismo, né? Eu acho que é no Estado da Revolução. Ele bate muito pesado nessa questão do ecletismo, não porque a gente não possa beber de fontes diferentes de conhecimento, pelo contrário, é fundamental essa capacidade de beber em diferentes fontes, ela é muito importante,
Mas há que haver uma coerência epistemológica nessa suruba aí. Tem que ter uma... Entendeu? Tem que ter alguma ordem. Não é que nós não vamos entrar no jogo, mas há que ter o mínimo de coerência epistemológica. E aí, por exemplo, por que eu não gosto do Nietzsche? Para o não indígena, não importa quem fala as coisas. O que importa é a mensagem. A gente ouve muito isso, né, na universidade. Vocês devem ter ouvido muito isso. O que importa são os argumentos, é o mérito do argumento, né, a questão das falácias lógicas e tal. Mas nós valorizamos muito a oralidade. E o que a oralidade ensina é que quem fala faz toda a diferença. Entendeu? Quem fala com toda a diferença, porque você pode impulsionar muitas mentiras, você pode construir um castelo de mentiras baseado em verdade. E a era da fake news tem mostrado para nós isso. Então, a intenção ela é tão importante que na estrutura da língua dos antigos, na forma como tu constrói a frase, tu já transmite para o interlocutor se o que tu está falando tu viu, se foi alguém que te contou, se tu acredita no que tu viu, se tu não acredita, entendeu? Tudo isso porque para nós é muito importante quem fala as coisas. E aí o que é que eu vejo, por exemplo, é outra crítica que eu tenho muito ferrenha à filosofia. As pessoas estudam Platão, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, sem se preocupar com quem essas pessoas foram, como eles atuaram no mundo onde eles viveram, né? Qual era o contexto daquele mundo, como eles agiram sobre aquele mundo. E para mim tudo isso importa muito. Por isso que quando eu leio um autor, eu sei muito meu livro ele começa com essa advertência. Ele diz assim: você, leitor, só vai entender o que está escrito aqui se você souber quem escreveu e em que contexto isso foi escrito. É por isso que eu gasto o primeiro capítulo do livro todinho para mim dizer quem eu sou, para quem leia, para tentar não incorrer nesse erro, né? Que tu vai pegar. Existe uma ilusão de que a oralidade ela é falha porque ela muda, né? Palavras o vento leva, que vale ao escrito. Então existe um fetiche do colonizador no texto escrito, como se o texto escrito ele preservasse as intenções, ele preservasse o significado, as ideias do autor. Eu vou me eternizar aqui. Quando eu escrevo um livro, pronto, estou eternizado. Todo mundo vai saber o que o Coraquê pensava. Daqui a 1000 anos vão ler o livro, vão saber o que o Coraquê pensava. Lendo engano. Base nenhuma na realidade. O livro mais sagrado para vocês é a Bíblia. Quantas igrejas foram construídas com diferentes interpretações daquele texto? O texto está lá, é preservado com todo cuidado e tal, né? Tem as transcrições, usar-se os termos corretos e tal, Septuaginta, né? 70 tradutores que traduziram do grego, do aramaico para o latim, todos bateram ali, os caras compararam a tradução, bateu tudo, porque foi inspiração divina, para ter certeza que o que está lá foi o que o cara escreveu. Mas cada um que lê tem uma interpretação diferente. Não é curioso? Por quê? Porque é uma ilusão, parente. Toda mensagem, seja dita ou seja escrita, ela tem contexto, subtexto, pretexto para ser. E se você não domina tudo isso, você não consegue, você não tem nem chance de tirar o que o cara... Com tudo isso não é fácil a gente saber o que a pessoa quis dizer quando estava escrito. Por isso que nós valorizamos tanto a oralidade, porque eu falando aqui contigo, eu vejo a tua expressão, estou olhando nos teus olhos, estou vendo se eu estou conseguindo me fazer entender, estou vendo se o que eu estou dizendo lhe interessa, se não interessa a gente vai para outro caminho. A gente que conta a história, a gente vai assim, a gente vai vendo esse caminho aqui, né? Ressalta mais um aspecto, diminui outro, faz, né? Então esse jogo da oralidade ele permite ao nosso entender uma compreensão muito mais profunda do que a leitura, simplesmente. E aí então você tem que... Então, por exemplo, eu vejo muito intérprete de Nietzsche, muito doutor em Nietzsche, que faz interpretações assim que eu digo, pô, isso aí é feito... É Rorschach, né, que fala, o cara vê uma mancha e ele interpreta a mancha, né? Porque o cara ele projeta o que ele quer ali naquele texto. Ele pega o Nietzsche e ele projeta, pô, mas isso é coerente com
com a vivência de Nietzsche, com o contexto que ele escreveu, sabe assim? Porque, por exemplo, comunista, fã de Nietzsche, para mim é duro. Aí é dureza. É dureza, porque uma biografia mais conservadora é difícil de puxar, sabe assim. Nietzsche é um sujeito extremamente conservador, era um aristocrata, né? tinha concepções aristocráticas e tal. E outra coisa, ele é praticamente contemporâneo de Marx. Né? Eu, embora tenha rompido com o marxismo, mas mantenho uma admiração muito grande pela biografia e pela obra de Marx. E aí tu vai ver, os dois estão convivendo, praticamente tiveram vidas paralelas na Alemanha ali do século XIX, e estão respondendo as mesmas questões, mas por vieses completamente opostos, né? Qual era a questão que estava colocada ali? A sociedade da Europa estava diante do fato de que as promessas do iluminismo não haviam se cumprido, né? Aquelas promessas iluministas da era, não, agora é a racionalidade, agora nós rompemos com as superstições da religião e tal, agora vai ser igualdade, fraternidade, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, agora é essa. E aí o que tu vês depois? O que o iluminismo vai fazer? Porra nenhuma disso, puta papo furado. A situação, na verdade, ali, tu estava num momento de retrocedendo conquistas históricas da humanidade, né? Jornadas de trabalho de 16 horas, lá na Europa, lá na Inglaterra, os caras estavam trabalhando 16 horas, trabalho infantil, as pessoas trabalhando com... Né, o Engels fala sobre isso, da situação da classe operária na Inglaterra. Então a Europa estava ferrada, mais tarde ia melhorar, quando eles exportassem essa pobreza, toda essa exploração para as periferias, vai melhorar a situação, né? Depois do estado do bem-estar social. Mas ali o negócio estava cagado, esses caras dizem, porra, cadê as promessas que o iluminismo nos fez que não estão sendo cumpridas? Então a ciência não é tão boa quanto a gente pensava, a racionalidade não é tão boa assim. E aí onde é que a gente vai buscar isso, né? E aí eles vão criticar, eles vão fazer uma crítica a essas promessas do iluminismo, uma crítica à burguesia, né? Só que enquanto Marx vê uma perspectiva de superação, uma perspectiva otimista, de superação, de buscar o para além daquilo, o Nietzsche mete uma ré e pisa no acelerador, entendeu? Ele está querendo, vamos retornar, porque antes de Platão, a gente tem que ir para... Porque Platão já corrompeu, já Sócrates está corrompido, ali a galera não deu certo. O projeto socrático faliu e a gente tem que ir para a verdadeira Grécia, lá da... Né? Lá essa Grécia que sempre foi uma Grécia escravocrata, né? Uma Grécia do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Extremamente aristocrata. Então o que Nietzsche vai fazer? Nietzsche vai meter uma ré aí e pisar fundo no acelerador para dizer, olha, a saída é para trás, entendeu? A saída é, vamos voltar que deu merda. Então é tipo assim, bicho, conciliar isso aí, sabe? Não sei. Para mim, não cola. Para mim, né? Por aqui não cola. No parte do seu livro, você fala sobre o perspectiva do marco temporal. O que é essa relação do marco temporal e assim, de alguma forma, ela gera impactos, aliás, gostaria que comentasse esse marco temporal. Nós, indígenas, povos indígenas, estamos vendo um momento extremamente contraditório da história. Eu gosto sempre de perder de vista, eu gosto de não perder de vista o quanto o movimento indígena ele é recente. Como eu disse, nós ainda estamos aprendendo a ser indígena. Ser munduruku, nós já sabemos o que é ser munduruku há muito tempo, talvez milhares de anos. Agora, ser indígena é uma coisa muito nova para nós. E eu imagino que para os demais povos não seja muito diferente. O movimento indígena no Brasil começa no final da década de 70.
na minha opinião, como resultado do que foi, da violência que nós sofremos no processo da ditadura militar, a ditadura cívico-militar, né? A ditadura empresarial militar aqui no Brasil. Porque há quem diga que a ditadura no Brasil, inaugurada em 64, foi uma ditabranda, porque eles contabilizam que morreram 340 pessoas, só morreu pouco. Ditadura de verdade é no Chile, que morreu 3.000. Que morreu 1/10 disso. Não foi uma ditabranda, né? Mas o que é que não entra nessa conta? Nessa conta não entra os mais de 8.000 indígenas assassinados pelos militares, segundo os dados oficiais da Comissão da Verdade. Então, se no Chile a ditadura foi valendo porque foram 3.000, o que dizer do Brasil, onde, segundo os dados da Comissão da Verdade, e olha, eles avaliam, dos mais de 300 povos que existem no Brasil, se eu não me engano, são 10 ou 15 apenas que entraram na... De fazer um levantamento em apenas 10 ou 15 povos, e chega ao número de mais de 3.000 indígenas assassinados por ação dos militares durante o período da ditadura. Nós sabemos que esse número está muito subestimado. Então, nós tivemos uma verdadeira guerra civil que resultou na morte de milhares de pessoas indígenas durante o período da ditadura. E a organização do movimento indígena no final da década de 70, ela reflete diretamente esse processo, porque, claro, sob a justificativa da integração nacional e de um projeto nacional desenvolvimentista, né, nós fomos massacrados, nós fomos afogados em sangue. E isso colocou a necessidade de organização. Aí vai surgir lideranças, por exemplo, como Marçal de Souza, do CONI, meu parente, nosso parente, né, que vai ser uma das primeiras lideranças, vai ser as lideranças de primeira geração, né, ele e tantos outros aí, que vão abrir o caminho para o que veio a ser a UNI, que é a União das Nações Indígenas, que foi também duramente reprimida pela ditadura, né? É interessante a gente pensar como o movimento indígena ele nasce com essa consciência extremamente avançada de que nós não somos povos, simplesmente. Nós não somos simplesmente etnias. Nós somos nacionalidades oprimidas pelo Estado brasileiro dentro desse território. E aí vai reivindicar, né, esse nome já no nome da organização que nunca chegou a ter uma vida formal. Afinal, nós estávamos sob o regime da ditadura, né, mas foi a UNI. E aí depois tu vai ter a Constituinte, mais tarde tu vai ter o processo da Constituinte, né? Todo mundo lembra da cena icônica do Ailton Krenak, né? Pintando o rosto com o genipapo, com a tintura de genipapo. Conseguimos avanços importantes na Constituinte, avanços muito importantes. Aí, a partir daí, outro marco fundamental é a criação da APIB, que vai surgir só em 2004, durante o primeiro mandato do governo Lula, né? Em 2004, em Brasília, com a primeira edição do ATL, do Acampamento Terra Livre, em Brasília. E a partir daí a gente começa a arrancar algumas conquistas. E o ápice dessas conquistas foram, nas últimas eleições do Executivo Nacional, a gente consegue eleger uma bancada de deputados indígenas, né? Consegue arrancar do governo a criação do Ministério dos Povos Indígenas, liderado pela Sônia Guajajara, e a gente vai ter também, finalmente, uma FUNAI, né? Depois de tanto tempo, a gente consegue ter uma FUNAI que pela primeira vez tem na presidência uma militante histórica do movimento indígena também, que é a Joane Wapichana. E aí, o que acontece? Só que, apesar desses avanços, a gente está vivendo retrocessos. Que é o irônico da situação, que é a contradição. Porque todas as conquistas que nós tivemos na Constituinte de 89 estão ameaçadas, nesse momento, por um Congresso que é um Congresso majoritariamente dominado pelo agronegócio, pelos inimigos dos povos indígenas, e que tem aprovado, entre outros absurdos, além do marco temporal, que é uma tese jurídica
que nem deveria ser colocada para discussão, porque é claramente inconstitucional. O marco temporal ele vai dizer que qualquer terra indígena que não estivesse ocupada no ano de aprovação da Constituição em 89 não pode mais ser reivindicada. Ou seja, durante a ditadura que houve essa guerra civil, que nós fomos assassinados, que nós fomos expulsos dos territórios, aí eles vão dizer, vocês não estavam lá, eles nos expulsaram, mas vocês não estavam, então vocês não têm direito a reivindicar a demarcação das terras de onde vocês foram expulsos por nós. Vocês não têm mais direito. O que fere claramente os direitos humanos dos povos indígenas, os direitos coletivos dos povos indígenas, que por definição são cláusulas pétreas da Constituição, não deveriam estar sendo discutidos. Mas aí o próprio STF abre inclusive uma Câmara para que nós negociemos com os nossos assassinos as nossas condições de sobrevivência, né, que é a Câmara de Negociação lá, criada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo. E, além disso, outros retrocessos, como a gente teve agora recentemente, né, essa semana, foi aprovado no Congresso o fim da legislação ambiental no Brasil. Uma lei que permite que as empresas e o agronegócio se autofiscalizem. Eles podem se autofiscalizar em relação ao cumprimento da legislação ambiental. É o autolicenciamento ambiental. Que é um absurdo. Na prática, significa comprometer jogar no lixo toda a legislação ambiental que a gente vem avançando nas últimas décadas. Então, esse debate em especial sobre a demarcação de território é muito importante porque nós dizemos o seguinte: não existe luta mais importante do movimento indígena do que a luta pela demarcação dos territórios. Essa é a mãe de todas as nossas lutas. Demarcação dos territórios indígenas já. Segundo a PIB, hoje no Brasil são mais de 200 territórios indígenas aguardando demarcação. Os avanços têm sido tímidos, mesmo com o governo Lula. Por que é tão importante a demarcação de terras? A demarcação de terras, para nós, ela nasce da necessidade de impor limites à destruição promovida pelo colonizador dos nossos corpos e dos nossos territórios. Então, olha, vocês chegaram aqui e foram tomando conta, né? Nós vivemos uma guerra de ocupação, não muito, a situação nossa aqui no Brasil não é muito diferente da situação do povo palestino, lá no Oriente Médio. Nós estamos em uma guerra de ocupação de longa duração, somos tratados como estrangeiros no nosso próprio território. Essa é a situação dos povos indígenas. E quando a gente luta por demarcação, a gente está dizendo o seguinte: chega! Nós queremos pôr um fim a essa sanha colonial do Estado brasileiro. Daqui vocês não passam. Demarcação significa isso. Mas o Estado brasileiro, ele deturpa essa luta. Ele deturpa essa luta para colocá-la contra nós. Baseados em uma lógica dos campos de concentração, o Estado brasileiro diz assim: nós preferíamos que vocês morressem. Como vocês não se conformam em morrer, então nós vamos criar aqui um cercadinho, nós vamos criar aqui uma faixa de Gaza, uma Cisjordânia, umas colinas de Golã aqui para vocês se amultuarem, e dentro desses limites estritos nós permitimos que vocês possam se manterem indígenas, né? Mas não sem a nossa influência, né? Porque o Estado está presente lá dentro de diversas formas. O Estado colonial está presente dentro do território das mais diversas formas. Os missionários cristãos são só uma dessas formas da sociedade colonial se fazer presente dentro do território. Mas aí, então, lá dentro agora, botou o pé fora, saiu de lá, não há garantia mais. Você não é mais indígena, não tem garantia nenhuma. E essa lógica dos campos de concentração que faz com que seja tão difícil ser indígena no Brasil. Né? Que faz com que seja mais difícil ser indígena do que passar no vestibular da USP. Porque se a sua mãe é indígena, de território, mas o seu pai,
não é indígena daquele território, cancelado o teu visto de indígena. Você não é indígena. Se a mãe for e o pai não for. Se a mãe e o pai for, mas você nasceu fora do limite do território, cancelado também. Já era, virou não indígena, virou caboclo, virou mestiço, pardo, qualquer coisa que seja. A mãe e o pai são indígenas, você nasceu dentro do território, mas você não nasceu o estereótipo da Iracema ou do Peri, tem um cabelinho cacheado, uma pele mais clara ou mais escura, também não é indígena. Ah, você nasceu estereotipado, o pai e a mãe indígena, nasceu dentro do território, mas não sabe falar a língua indígena. Não conhece os rituais, não mantém a cultura. Gosta de assistir a Globo e curte rock progressivo. Não é. Já está aculturado, já não é mais indígena. Entendeu? Então é muito difícil, porque a lógica é uma lógica de restrição quase absoluta da identidade indígena. O que nos leva a esse cenário absurdo, né? Se eu te disser que em África não tem negro, que na Europa não tem branco, que na China não tem amarelo, tu vai dizer que eu estou ficando doido e eu vou ter que concordar. Mas então por que a gente aceita que em Abiaiala, aqui no Brasil, em Retama, menos de 1% da população é nativa, é indígena? Por que a gente aceita isso? E aí eles vão explicar, eles vão dizer não, porque os indígenas foram dizimados nas guerras coloniais. O que é que esse argumento deixa de fora? O fato de que nós lutamos as guerras coloniais. Entendeu? Não veio o exército de Portugal, que foi porta-aviões, que vieram, trouxeram nos Boeings, milhões de portugueses atravessaram o Atlântico para lutar as guerras. Quando Portugal chegou aqui, as estimativas variam. Né? A estimativa oficial da FUNAI é de que a gente tinha aqui 3,5 milhões de indígenas. Em Portugal, a população, por dados muito mais confiáveis, era 1,2 milhões. Há quem diga, há estimativas que eu considero mais palpáveis, podem chegar a 10 milhões de indígenas nesse território que era o Brasil. Como é que 1.200.000 dominam 3,5 milhões a 10 milhões de pessoas? E assim, foi um número muito pequeno deles que cruzou o Atlântico nas caravelas. Como é que eles dominam? Eles dominam como eles dominaram aqui esse território que a gente está pisando aqui em Belém. Vocês sabem, Belém não fazia parte das capitanias hereditárias. O Brasil não começa com a gente, nós estamos do outro lado da linha de Tordesilhas. Isso aqui não era território português. Os portugueses conquistaram esse território mais tarde, já no século XVII. Começa com a retomada de São Luís. Os franceses tinham instalado a sua França equinocial em São Luís e os portugueses vão tomá-la. E como é que foi? Eles dizem para nós que foi uma guerra Portugal e França. Aí o pessoal pensa que veio de disco voador ou de porta-avião, um monte de francês, um monte de português. Não, era assim. Era meia dúzia de oficiais franceses com um exército de milhares de tupinambás. E do outro lado da guerra era meia dúzia de oficiais portugueses com outros milhares de tabajaras que vieram de Pernambuco. Então a guerra entre Portugal e França, na verdade, foi uma guerra entre tabajaras e tupinambás. Nós estávamos. E assim foram todas as guerras coloniais. Na verdade, assim são todas as guerras até hoje nesse território. E quando você fala do genocídio da juventude negra indígena nas periferias, quem segura os fuzis? É a polícia. Qual é a cara da polícia? É a nossa cara. São jovens, são homens negros e indígenas matando outros homens negros e indígenas. Muitos no nome do Estado, né? Uns são o Estado, outros são o povo. E sempre foi assim. Aí a outra explicação que dizer, não, mas os indígenas foram dizimados pelas epidemias, foram as doenças. De fato, houve muita doença, houve muita epidemia. Mas na Europa
Na Europa não houveram pandemias? Como é que foi a peste negra, a gripe espanhola, né? A gripe espanhola disse que foi daqui de Abiyala, aqui do continente americano, para a Europa. Dizimou a Europa. Antes dela, a peste negra. A peste negra veio da Ásia, pela Rota da Seda. Dizimou a Europa. Mas a Europa não deixou de ser a Europa. E nem deixou de ser branca. Matava, o índice de morte era 30% dos que pegavam morriam. Era o índice mais... As pandemias mais graves que nós vivemos foi foi uma desgraça. Isso desmantela qualquer estrutura social. Mas não acaba com o povo. Não acaba com pertencimento. Né? Por que aqui acabou? Por que aqui, no Brasil, sumiram os indígenas por causa das doenças e das guerras, sabe? A Península Ibérica ficou ocupada durante 800 anos pelos muçulmanos do norte da África. Eram árabes e africanos, ocupando a Península Ibérica por 800 anos. Mas quando terminou a ocupação, a Península Ibérica era europeia e branca, depois de 800 anos. Mas o Pindoretama, esse território de Pindoretama, depois de 500 anos de ocupação, deixou quase que completamente de ser indígena. Que sentido faz isso? Que narrativa é essa? É isso que a gente questiona. E nesse sentido, o movimento indígena em retomada surge como uma forma de contestar? Sim, exatamente. É isso que nós contestamos, é isso que nós fazemos, é isso que nós somos. O movimento indígena dá retomada no contexto urbano. Né? E não é que nós somos uma parte do movimento indígena. Nós somos a maioria das pessoas indígenas vivem, segundo dados do censo de 2020, né, mais recente, 2/3 da população indígena do Brasil vive fora dos territórios. E a grande maioria deles, né, mais de 50% do total de pessoas indígenas do Brasil vivem nas periferias dos grandes centros urbanos. Exatamente. E onde é que estão essas pessoas? Nas favelas, nas baixadas, nas moradias mais precarizadas, nos postos de emprego mais precarizados. São motoristas de Uber, são entregadores de aplicativo, são empregadas domésticas, vendedores ambulantes. Somos nós. É a nossa realidade. Né? É uma população que tem uma mortalidade infantil 2,5 vezes maior do que a da população não indígena, que tem um índice de suicídio 3 vezes maior do que a da população não indígena, um índice de analfabetismo 4 vezes maior do que a da população não indígena. E é isso que a gente luta, por isso que a gente luta. Demarcação é o mínimo, mas a luta indígena vai muito além da demarcação. Né? A demarcação é o mínimo que a gente precisa, mas a nossa luta vai muito além. Sabe? Mais pelo tempo, né? Mas se me deixar falar, eu falo. Já está com muito tempo. 1h30, né? Tá bom. Bom, pessoal, esse foi o episódio sobre antifilosofia indígena, com Por Aqui no Urubu. Eu agradeço imensamente por aceitar o nosso convite. E fica aberto aqui a sua volta, para gravar conosco, com certeza. Tá? E agradeço a vocês também por terem escutado. E agora que a gente está no YouTube, agradeço a você que está assistindo. É isso. A gente te apresentou, ele não se apresentou. Pois é, mil desculpas aí. E a estreia aqui também, eu sou o Wesley, né? Novo membro de Távola, né? E gostaria também de parabenizar pela sua vida. Chegamos um episódio incrível, eu adorei essa situação. Eu acredito que temos mais resenhas ainda. No Mudrocô a gente diz assim, Spaticham. Spaticham. Spaticham.